Assim diz a santa palavra de Deus. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amém. Vamos a Deus em oração, rogar a Ele por sua misericórdia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Redentor, nosso Pastor. Senhor, nós temos falado contigo esta manhã em nossas orações, em nossos cânticos, em nossas ofertas, em nossas ações de graças. Lhe rogamos, por sua misericórdia, em nome do teu Filho, que fale conosco agora através da sua palavra. Ai de mim, Senhor, ai de mim, por pregar a tua palavra. Tem misericórdia das tuas ovelhas, Senhor. É o teu povo. São as tuas ovelhas. Tenha misericórdia de nós nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus lhe pedimos. Amém. Igreja, a coluna dorsal do Evangelho segundo João pode ser lida no capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a conclusão desta entrega nós acabamos de ler. A consumação desta entrega. Dentre todas as revelações de Deus, este texto, sem dúvida, é um dos mais profundos e ricos. As doutrinas que extraímos aqui, a exortação, o consolo, as ações de graça, o júbilo, a adoração ao Deus Trino, são inesgotáveis. E sempre que falamos da obra do nosso Senhor, falamos da coisa mais gloriosa que existe. Eu pretendo, e Deus me ajude nisso, fazer um sermão um pouco mais curto, para que a solidez do alimento não impeça a sua absorção. A nossa esperança, acima de tudo, não está em minha capacidade, mas no ministro interior da palavra, o Espírito Santo, que ele pregue a palavra em nossos corações. Portanto, o meu primeiro ponto é: Cristo tomou o vinagre. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre? O que significa este detalhe na narrativa? Seria algo apenas ilustrativo, apenas algo que está ali para enfeitar a narrativa? Obviamente que não, nada na Escritura está ali por acaso. Mas qual é o propósito desse detalhe? Vejam, o relato bíblico enfatiza a humanidade de Cristo ao mesmo tempo que enfatiza a sua deidade. Somente um homem poderia sentir sede, e somente o Messias poderia suportar a ira. E que para que fique claro que Cristo era plenamente homem, portanto apto para nos substituir legalmente diante de Deus, nós temos essas evidências. A humanidade de Cristo era essencial para a execução do seu ofício sacerdotal, a mediação entre os homens e Deus. Isaías 53 nos diz que ele é um homem de dores e sabe o que é padecer. Hebreus capítulo 4, verso 15. Não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Outros relatos bíblicos também apontam a simultaneidade das duas naturezas de Cristo. Cristo, no navio ou barco, dormindo. Os discípulos vêm apavorados com a tempestade. Senhor, não te importa que pereçamos? E este homem que estava dormindo levanta, e este Deus repreende a tempestade. Outra passagem, Cristo tendo fome, como um homem tendo fome, vai até a figueira frondosa, cheia de folhas, não encontra fruto algum. E aquele Deus amaldiçoa a figueira e ela seca. E aqui, Jesus sentiu sede. E o que lhe deram de beber? A amargura, a acidez do vinagre. Jesus termina a sua obra redentora cumprindo o Salmo 69, verso 21. E diz o seguinte: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Este vinagre, segundo a tradição, era o vinho azedo, o vinho que azedou.
Era a bebida comum dos soldados e ceifeiros. Provérbios, capítulo 10, verso 26, nos dá uma noção do que é o vinagre. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Com certeza não era nada agradável ao paladar. Alguém aqui já experimentou? É um remédio para o estômago. É horrível de tomar. Mas o que eu quero chamar a atenção a vocês é por que no capítulo 27 de Mateus, no verso 33, quando Jesus Cristo chega ao Calvário, ao Gólgota, é nos dito o seguinte: e, chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Esse episódio foi antes da crucificação. E Cristo se nega a beber. Por quê? Este vinagre com fel, que no hebraico também pode ser traduzido como vinho com mirra, ele era uma espécie de analgésico dado aos condenados. Porém, Nosso Senhor estava plenamente comprometido com a agonia da cruz, e nos deixa isso evidente ao recusar este analgésico. Ele sentiu plenamente cada pecado dos seus, fisicamente e principalmente espiritualmente. Cristo, apesar do sofrimento físico e mental, estava plenamente consciente como homem e como Deus. Como homem, sentindo as dores de uma das execuções mais cruéis que já existiu. Como Deus, sentindo o peso espiritual do pecado de cada um dos seus. E sabe de uma coisa? Ele estava lhe vendo. Ele estava te vendo. Ele viu você. Ele viu naquele momento o fruto do seu penoso trabalho, como nos diz Isaías 53. E sabe uma coisa? Ele ficou satisfeito. Ele ficou satisfeito com o fruto do seu penoso trabalho. E qual é este fruto, meus irmãos? Meus irmãos, ele viu você. Ele viu você no banquete do Cordeiro. Ele viu você com todos os demais irmãos diante do trono, face a face com Yahvé. Ele viu você lutando contra o pecado. Ele viu você morrendo para o mundo e vivendo para ele. E ele ficou satisfeito. Poderia alguém, num momento como aquele, crucificado entre ladrões, com o peso dos pecados de inumerável multidão, ficar satisfeito? O nosso Senhor ficou satisfeito. A sua obra não foi algo mecânico, como quem faz por obrigação, não, foi por amor. Ele ficou satisfeito com a sua obra. Ninguém tem maior amor do que este, dar a vida pelos seus. Morreria alguém por um justo? Quanto mais pelos seus inimigos. Na morte de Cristo nós fomos reconciliados com Deus. A igreja, ele tomou o vinagre. Ele tomou o vinagre. Mas vos afirmo, não foi tomar o vinagre que lhe fez dizer: está consumado. Foi sim a última profecia que ele cumpriu. Mas o que lhe fez dizer tal coisa foi ele ter tomado o cálice da ira de Deus até a última gota. Isso nos leva ao segundo ponto. Está consumado. Que maravilhosa frase. Está consumado. O clímax de toda a Escritura poderia muito bem ser o capítulo final daquilo que chamam de meta-história, a história acima da história. Está concluído, está feito, está terminado, está consumado. Mas o que? O que está terminado? O que está concluído? Sim, se você pensou nisso, a obra redentora da cruz, a expiação pelos pecados dos eleitos e a justificação do seu povo. Vamos deixar isso claro. Porém, a primeira coisa que eu
eu gostaria de vos dizer a respeito disso é que a sua obra não nos isenta de responsabilidade. A sua obra não nos isenta de responsabilidade. Nossos amigos arminianos, romanistas, semipelagianos, pelagianos, ao se esforçarem para que haja responsabilidade humana na salvação, acabam caindo num terrível engano. Eles diminuem a obra de Cristo e, portanto, sua divindade e poder ao dizer que algo ainda precisa ser feito por nós. Na mente deles, se dissermos que o homem não pode fazer nada para se salvar, isso torna Deus injusto. Eles temem o fato de que, se não for necessário mais nenhuma obra, isso leve os homens a um cristianismo negligente, a pessoas que acham que o reino de Deus não é tomado à força, que a santificação não é necessária, etc, etc. Eu até entendo eles. Sabe aqueles pastores que dizem que o álcool é pecado porque tem medo dos seus membros virarem alcoólatras? Aqui é o mesmo princípio. Numa igreja carnal, com muitos incrédulos, se o pastor dizer o que a Bíblia diz, que a salvação não se perde porque foi Cristo que nos salvou, há sim um grande risco de vários membros caírem em pecado, já que está tudo pago. Mas seria isso correto? Seria correto mentir para as ovelhas que o lobo pode tirar elas da mão do pastor em algum momento, para que elas não se afastem do aprisco? Por melhor que seja a intenção, não justifica o terrível pecado de diminuir a Cristo. A palavra de Deus é cheiro de morte para os que se perdem, mas para os que se salvam é o bom perfume de Cristo. Para alguém que não ouve a Cristo, você pode colocar quantas cerquinhas quiser, ela vai sair do aprisco. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos nos dias de João. O nosso compromisso é com Cristo. Com Cristo. Devemos confiar nele. Ele apacentará a sua igreja. Ele é o Senhor da igreja. E não há injustiça nenhuma, no fato de que apenas as suas ovelhas ouvem a sua voz. Injusto mesmo é dizer que a obra redentora ainda precisa ser concluída por nós. Parecem não entender que o está consumado significa está consumado. Mas isso é aí que entra o grande ponto. Isso inclui as boas obras que nós faremos por termos sido salvos naquela cruz. É o que nos diz Efésios capítulo 2. Salvos para as boas obras. Alguém que foi salvo naquela cruz viverá como um salvo. Não por obrigação ou pensando em alguma recompensa, mas por gratidão e amor. O fardo de Cristo é leve, pois o amor a Ele inunda nossos corações. E vejam isso, amor não é um sentimento de carinho por Cristo, não só isso. É claro que o coração queima por Cristo, mas é uma postura de fidelidade e obediência. Mas então, se está consumado, não precisamos fazer nada? Deus não requer mais santidade e justiça nossa? Teria Cristo cumprido a lei para que nós não cumpramos? Para que nós possamos viver sem lei, de qualquer jeito? Teria Cristo sido santo para nós não sermos? É óbvio que não. Óbvio que não. Ele nos libertou do poder do pecado para podermos seguir os seus passos, sermos seus imitadores, representantes do seu reino. Ao ouvir isso, talvez você se pergunte: André, se ele me libertou do poder do pecado, por que eu ainda peco? Se essa é uma preocupação que veio à sua mente, se é uma tristeza contínua para você,
amar a Deus e ao mesmo tempo ofendê-lo, se entristeça e se alegre. Eu lhe digo que, por ora, a nossa natureza ainda é caída. Ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser, como nos diz o apóstolo João. Você ainda tem no seu DNA o pecado de Adão. Mas me diga, se você não tivesse sido liberto do poder escravizador do pecado, você se entristeceria por causa dele? Você lutaria? Ousaria se levantar contra aquele que estava lhe escravizando? Você lutaria contra o pecado? Ou ainda, você resistiria até o sangue para não pecar? Não. Não, igreja. Alguém que não foi liberto do pecado se sente confortável nele. Alguém que não foi liberto do poder do pecado não se entristece ao pecar, não se arrepende. A maior prova de que você foi liberto do poder do pecado é que a sua mente não quer pecar, mas a sua carne vai lá e peca. Não que haja aqui uma separação, que a nossa mente não caiu, mas o corpo sim. Mas há uma luta entre o espírito e a carne. Lembram aqui, alguns talvez se lembrem, daquela pregação sobre o Senhor dos Exércitos ser aquele que vai adiante do seu povo na batalha? Então, o seu povo vai atrás. Se você faz parte do povo de Cristo, você segue os seus passos. Cristo não morreu para nos absolver da responsabilidade diante de Deus. Erram aqueles que ainda acham que é necessário ainda algum trapo de imundícia, que é o que a Bíblia chama as nossas próprias justiças, para sermos salvos. Não. Deus só aceita a obra perfeita de Jesus. Igreja, o cristianismo é baseado em graça. Assim deve ser a nossa vida. Nós nos esforçamos, trabalhamos, nos empenhamos. Por fim, dizemos, graças a Deus. Graças a Deus. Por outro lado, prestem atenção nisso. Devemos ter misericórdia daqueles que, em sua fraqueza de fé, não conseguem confiar plenamente em Cristo. Devemos ter misericórdia. E devemos ter humildade, sabendo que a fé que temos, que nos permite crer e confiar em Cristo, foi nos dada graciosamente. A segunda coisa que eu gostaria de vos dizer a respeito disso é: sua obra justificadora foi perfeita? Perfeita. Os teólogos afirmam que há 3 sentidos para a palavra grega aqui. Geralmente aqui, todas as traduções que eu vi, é traduzido em 2 palavras, está consumado, mas no grego é tetelestai. O primeiro sentido é um filho que foi lá e cumpriu uma ordem do seu pai. Ele chega para o pai e diz, tetelestai, eu fiz o que me mandasse. O segundo sentido para a palavra grega é uma dívida que foi paga. Uma pessoa que devia a uma instituição financeira ou uma pessoa, ao pagar a última parcela, tetelestai, está pago. O terceiro sentido, os teólogos dizem, para a palavra tetelestai é direito de posse a uma propriedade. Você comprava um campo, comprava alguma coisa, e quando você terminava de pagar, tetelestai, é sua posse, sua propriedade. Percebem a profundidade disso? A obra na cruz foi perfeita. Perfeita. Nada ficou de fora. Ali, o pacto firmado na eternidade entre a Trindade foi consumado. Deus Pai decreta, Deus Filho executa e Deus Espírito Santo aplica essa salvação em nós. A plena sintonia aqui
Cristo não foi obrigado. Aquela doutrina, uma velha doutrina subordinacionista que coloca Cristo subordinado às outras pessoas da Trindade, é uma heresia da antiguidade com fins políticos. Ao bradar, está consumado, Cristo deixa claro: eu paguei. Eu paguei. Pagou o que não furtou, mas pagou. Como homem, consumou a parte que nos era devida no pacto feito com o nosso representante no Éden. O primeiro Adão falhou em obedecer. Cristo, chamado segundo Adão, não. Sua justiça foi perfeita e plena. Obedeceu plenamente, de modo ativo e passivo. Logo você entenderá um pouco mais essa questão. E essa justiça perfeita, ela é colocada, ela é imputada sobre nós. Você, eu, graciosamente recebemos a virtude de Cristo. A virtude de Cristo. O meu servo, o justo, justificará a muitos. Preste atenção nisso. A obediência ativa de Cristo consiste em tudo o que Cristo fez para observar a lei em seu aspecto federal, como condição para obter a vida eterna. Somente nós temos a nossa dívida paga não seria suficiente para adentrarmos a glória. Cristo se sujeita à lei para que nós possamos merecer a vida eterna. Entendeu isso? A justiça dele é colocada sobre nós. Lembram do relato bíblico de Jacó e Esaú? Jacó vai lá, pega o pelo de um cabrito, coloca sobre o braço para receber a bênção do seu irmão. Isaac vai e abençoa Jacó, achando que está abençoando Esaú. Jacó recebeu a bênção que não merecia. Nós recebemos a justiça de Cristo que não merecíamos. Você consegue se imaginar diante de Deus com a sua própria justiça? Isso não te faz tremer? Não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Cristo pagou o imposto, honrou o Shabá, obedeceu cada vírgula da lei, cada vírgula. E como diz Berkhoff, é somente por causa da obediência ativa de Cristo que os seus sofrimentos, na obediência passiva, recebem um tratamento diferente de Deus. Entenda isso, Cristo não teria competência para pagar pelos nossos pecados se a sua obra não tivesse sido perfeita. A obediência ativa foi o que tornou a obediência passiva aceitável a Deus. A terceira coisa que eu gostaria de vos dizer acerca disso é: a sua obra expiatória foi perfeitamente concluída. A sua obra como mediador, expiando os nossos pecados, foi perfeitamente concluída. Talvez você não tenha muita intimidade com este termo. Expiação, expiar, expiatória. Significa basicamente sofrer as consequências, pagar por algo, ainda talvez alcançar favor. Veja, se por um lado a consumação na cruz tornou-nos dignos diante de Deus através da obediência ativa, a obediência passiva de Cristo tornou-nos justificados. Nossos crimes foram pagos. Nossa ficha agora está limpa diante de Deus. Cristo expiou, sofreu as consequências dos nossos pecados. Deus não podia simplesmente inocentar. Não. A justiça de Deus, ela precisava ser satisfeita. E ela foi satisfeita. Ela foi satisfeita em Cristo. Vejam a glória disso. Cristo, Criador Todo-Poderoso, se veste da nossa carne. Vejam que humilhação. Um homem pecou contra Deus. Um homem se rebelou, comprometendo toda a sua descendência.
Um homem precisa pagar. Um homem precisa fazer a mediação com um Deus que não suporta o mal. Um homem precisa ser santo, puro e sem pecado. Haveria alguém assim na linhagem dos homens? Haveria alguém digno? Não. Cristo precisava encarnar e tinha que ser de uma virgem para dar início a uma nova linhagem de homens. O primogênito entre muitos irmãos. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não é o pastor o mediador. Não são os homens santos que já pisaram nessa terra. Não é o Papa. Não, é Cristo. Cristo. Solos Christus. Como Rushduni afirma, a base da nossa liberdade ocidental está neste fato: um homem não pode se tornar Deus. Por isso, dizem que o Concílio da Calcedônia lançou as bases da nossa civilização ao tratar da divindade de Cristo. Tudo que o homem sempre quis foi a possibilidade de se tornar Deus. Algo impossível. Por isso, Deus Filho encarna. O sofrimento de Jesus, sendo ele 100% Deus, 100% homem, sem mistura, sem confusão, fazem que o seu sofrimento naquela cruz tenha um valor redentor. Lembram o significado da palavra redentor? Aquele que compra de volta? Quanto vale uma alma? Se você fosse botar um preço na sua alma, quanto você acha que a sua alma valeria? Alguns juízes no Brasil já disseram que a nossa alma vale menos que um celular. Mas, para Deus, o Salmo 49, versos 7 e 8 nos diz: ao irmão ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Agora, a pergunta que eu quero que você responda de verdade: quanto vale uma gota do sangue de Cristo? Quanto? Quantas almas? Não há nada neste universo criado que valha uma gota do sangue de Cristo. Nada. As afrontas ao Deus eterno precisavam ser pagas. Não há purgatório que pague, não há autoflagelo, não há boa obra que compense. Precisavam ser pagas. E sendo Deus eterno, acha você que Ele tolerará a injustiça? Acha que Ele, em sua eternidade, coexistirá com a injustiça? Nós só temos noção do tamanho das nossas ofensas a Deus quando a Bíblia nos fala da eternidade do inferno. Isso não faz Deus um sádico. Prestem atenção. Raciocinem comigo agora. Quando nós vemos algo muito terrível sendo feito a uma pessoa, pelo menos comigo, talvez com você não seja assim, mas eu penso, ainda bem que Deus vai punir essa pessoa, porque somente a pena capital não seria suficiente. Isso também acontece com você? Você também se consola com a justiça de Deus? Ok, então se nós concordamos nisso, espero que você agora concorde comigo. Se a pena capital para quem fez algo contra um ser humano não é suficiente, por que ousamos achar que quando o crime é contra Deus, seria suficiente? Se você prestar atenção, a Bíblia usa a linguagem jurídica constantemente. São vários os termos jurídicos na Escritura. E não se assuste, sem Cristo, nós somos criminosos. Culpados de roubar a Deus, de tentativa de assassinar a Deus,
Pois eu sei que em seu coração você já odiou a Deus, culpado de roubar a Deus, culpado de traí-lo, de adulterá-lo na frente dele. Você nunca fez nada disso? A consciência nos acusa, não é? Igreja, de modo algum eu quero relativizar, longe de mim. Mas as pessoas gostam de olhar para presídios para se sentirem melhor. Ainda bem que eu não sou como eles. Mas eu preciso alertar-vos que se você morrer fora de Cristo, a sua situação no tribunal divino será como a daqueles criminosos nos presídios. Um criminoso? Será como um mendigo vestido de trapos de imundícia, querendo entrar no salão do rei. E agora? Nossas dívidas precisavam ser pagas, mas nós lemos então, está consumado, estão pagas. A virtude divina de Cristo, de Deus encarnado, ao padecer o sofrimento físico e suportar o peso espiritual dos nossos pecados, recebendo a ira santa que nenhum homem pode conhecer, pagou pelos nossos crimes. Uma gota de sangue, do sangue de Cristo, tem virtude para remir o mundo inteiro, mas ela só se aplica aos seus. Só se aplica ao seu povo. E quando nós, porque nós seremos julgados, estivermos diante do tribunal celeste, e o diabo, o nosso acusador, apontar, mostrar o tamanho da nossa dívida, a quantidade dos nossos crimes, Cristo dirá: sim, Pai, eles fizeram, mas eu paguei. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em mim. O escrito de dívida, que era deles, foi rasgado, foi pregado naquela cruz. Vejam o tamanho dessa glória. Não só o perdão foi consumado, mas o seu direito à glória foi lhe dado por Cristo. Mais uma vez eu lhe pergunto: como alguém que se diz cristão pode saber dessas coisas e não se alegrar? Viver indiferente a isso? Se você é indiferente a essas coisas, os seus olhos ainda não foram abertos, você ainda não viu o reino. Quando alguém lhe dá um presente, ou lhe faz um favor, ou lhe faz uma visita, a nossa mente redentiva sempre busca retribuir, devolver. Não é assim? A minha avó, quando ela ia visitar uma comadre, daí levava um doce, alguma coisa para casa, né? Ela sempre devolvia o potinho com pelo menos uma xícara de arroz, só para não devolver o potinho vazio. Então, quando você recebe tão gloriosa salvação, respondamos com uma vida digna de ser vivida, uma vida digna do Evangelho pelo qual fomos chamados das trevas para a luz de Cristo. Você entende isso? Você entendeu essas coisas? Tudo está consumado. Tudo está consumado. Se você está em Cristo, os seus crimes foram punidos nele. A justiça dele, perfeita, está sobre você. Os portões eternos se abrirão para você. O terceiro ponto é: foi Cristo vencido pela morte? Entregou o seu espírito ou foi derrotado pela morte? A Bíblia diz que
inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Algumas traduções traduzem por entregou o espírito, que eu creio que é um termo até melhor. Talvez você pense, lendo todo o relato da crucificação, quando chega nessa hora, né? Depois de tanto sofrimento, ele morreu. A morte o venceu. Mas como ele mesmo afirma, no capítulo 10 de João, ninguém a tira de mim. Ninguém me tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Sendo Cristo o sumo sacerdote perfeito, no altar perfeito, que é o seu corpo, entrega para Deus o sacrifício perfeito. Ele mesmo. Ele mesmo. O render o Espírito aqui é entregar a vida. O que fez Cristo, homem, suar sangue e sentir medo no Getsemane? O quê? Teria sido o medo da morte? Não, não foi o medo da morte. Mas sim o maior terror que há. Ser separado da presença benevolente do Pai e absorvido como pecador. Você teme isso? Você teme ser afastado da presença benevolente do Pai? A morte não o venceu. Ele venceu a morte, pois ressuscitou. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. A morte de Cristo era a morte que nós merecíamos, criminosos que nascemos. Na sua morte somos reconciliados com Deus e o seu justo juízo é satisfeito. A maldição é eliminada. A pena é paga. Cristo morre por nossos pecados e ressuscita para nossa justificação, afirma Paulo. Ora, como Cristo nos libertaria da morte se Ele mesmo sucumbisse a ela? Como nós venceríamos a morte se Cristo não a tivesse derrotado? Na derrota da morte, a nossa vida é estabelecida. Há ainda o fato da Escritura declarar que Deus o ressuscitou dos mortos. E também que ressuscitou pelo poder do Espírito. O que isso significa? Que o seu sacrifício foi aceito, pois Deus não permitiu que o seu santo padecesse, não deixou a sua alma padecer no inferno, nem o seu santo visse corrupção, como nos diz os Salmos. A morte que Cristo enfrentou e derrotou não era uma morte comum. Não foi isso que fez ele pedir por 3 vezes ao Pai para passar o cálice, se possível. A sua morte tinha que ser daquele jeito. Diante de um tribunal, condenado injustamente, contado com os malfeitores. Cristo não poderia ter sido banalmente degolado numa estrada, morto de qualquer outra maneira frívola. Não. Tinha que ser dessa maneira. Cristo sofreu plenamente a condenação que nós merecíamos. O que isso significa? Que sobre ele caiu a ira de um Deus eterno. O relato bíblico, em Mateus 27, nos diz: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Isso foi algo que o pastor Lucas me chamou a atenção. Todo o cosmo percebeu a dor de Cristo. Até o sol se escondeu. A maior bênção que havia para um hebreu era Deus resplandecer o rosto sobre ele. Resplandecer graça, luz, glória.
Ah, igreja, mas naqueles momentos vemos que o rosto de Deus que estava sobre Cristo não era de luz, era de vingança, era de uma ira santa, era de uma justiça santa sendo satisfeita. E sabe de uma coisa? A Deus agradou moê-lo. A Deus agradou moê-lo, por quê? Porque ele se fez pecado. Ele provou o inferno durante aquelas horas de crucificação, para que você não provássemos. Foi afligido, até o ponto de gritar: meu Deus, por que me abandonaste? Percebem a aflição do filho? O filho ser afastado da presença benevolente do pai e ter apenas a presença de justiça, de ira, o moendo. Então, somente após isso, após ele ter satisfeito a justiça divina, que de modo algum nem eu nem você poderíamos satisfazer, mesmo passando uma eternidade no inferno, somente após isso, ele entrega o seu espírito. Ele rende o seu espírito. Está consumado. Está tudo consumado. Como diz Calvino, ele permitiu que a morte o engolisse, não para ele ser absorvido por ela, mas para que ele absorvesse a morte. John Bunyan foi muito feliz ao ilustrar a morte para o cristão como um rio. O rio da morte, se alguém aqui já leu O Peregrino, entende o que eu estou dizendo. O rio da morte que todos nós temos que atravessar para chegar até a Sião celestial. E é um rio que impõe medo. Nós tememos a morte, não por nenhum outro motivo, a não ser o fato de a morte não ser natural para nós. Nós não fomos criados para morrer, lembram? Por causa do pecado que nós morremos. Mas a fé que recebemos do nosso Salvador pode tornar este medo muito fraco, pode tornar este rio muito raso e fácil de atravessar. A certeza de que Cristo morreu e ressuscitou nos é assegurada pela palavra de Deus. Anjos nos receberão, como receberam o mendigo Lázaro. E como diz o título do livro de Owen, na cruz houve a morte da morte, na morte de Cristo. Igreja, hoje, estou encerrando, hoje nós vimos a humanidade de Cristo como o nosso representante. Só obediência ativa, cumprindo plenamente a lei. Só obediência passiva, recebendo plenamente a punição pelos nossos crimes. Vimos que nós somos vestidos dessa justiça. Vimos a vitória de Cristo sobre a morte e a nossa vitória sobre a morte. Eu tenho certeza que se você está em Cristo, essas coisas lhe alegrarão, lhe consolarão, pois o rosto de Deus resplandecerá sobre você. Por outro lado, eu falo isso e o meu coração chora. É que se o que foi dito aqui não significou nada para você, mas se em algum momento da pregação você sentiu medo em ser contado com os criminosos, medo em ser rejeitado, em ficar de fora, batendo na porta, se você teme experimentar a condenação e ser afastado da misericórdia de Deus, faça isso, se humilhe e clame a Deus. Clame para que seus olhos sejam abertos
Clame para que você seja liberto do poder do pecado. Se humilhe. Se humilhe. A eternidade, para todos nós, pode vir daqui a pouco, pode vir amanhã. Então você verá que a eternidade sem Cristo é somente ira e justiça. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé. Oremos. Oh, nosso Senhor e Deus, nosso Redentor, escravos que éramos, fomos comprados, Senhor, comprados por bom preço, comprados pelo sangue do Teu Filho, chamados das trevas para a maravilhosa luz do Teu Evangelho, para resplandecermos a luz que há em Ti, para sermos sal nessa terra, para sermos luz onde quer que estejamos. Senhor nosso Deus, livra-nos de acharmos que não há mais nada a ser necessário ser feito, Pai, no sentido de levar-nos a uma negligência, a um comodismo no pecado. Não, Senhor, jamais. Mas que as grandes verdades que a Tua Palavra nos fala nos conduzam a uma vida de obediência, de fidelidade e gratidão, em amor a Ti, Senhor, em amor. Nosso coração é tão idólatra, Senhor, tão idólatra. Tem misericórdia de nós. Que a Tua Palavra, Senhor, produza em nós frutos dignos de arrependimento. Que a consolação do Teu Espírito seja derramada em nossos corações. E o amor ao nosso Senhor Jesus cresça a cada dia, resultando em santificação e louvor ao Teu santo nome, Pai. Oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém.